Sejam bem-vindos, pessoal, aqui a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Lucas e estou falando diretamente da Cafeteria Vitória. Isso aí, gente, chega mais então. Galera, hoje eu vou estar explicando para vocês aqui como a gente faz o manuseio da máquina de café durante a nossa operação aqui nos atendimentos da cafeteria. Além disso, eu vou estar passando... Quase cai! Vou estar passando para você dicas importantes que vocês podem estar utilizando aí na operação de vocês ou na utilização, caso você seja um funcionário de cafeteria, da cafeteira, para você poder tirar o máximo dela e conseguir aproveitar tudo que você pode estar fazendo. Então vamos lá, sem mistério. Gente, a cafeteira, ela é o primeiro item a ser checado quando você chega na cafeteria. Chegou na cafeteria, entrou, vai direto para a cafeteira. Por quê? Uma cafeteira profissional, toquei aqui nela, ela está quente, ela tem uma capacidade de aquecer a água muito mais superior do que aquelas cafeteiras que a gente tem em casa, que são de cápsula, ou aquelas super automáticas, que normalmente quando você toca nela, você não sente ela quente. Essa daqui, só o fato de encostar aqui do lado, ó, já está quente. E tem alguns pontos dela que quando você toca, estão extremamente quentes e podem até te queimar. Então, antes de eu fazer esse adendo de iniciar a parte operacional dela, eu vou estar passando para vocês essa questão. Normalmente, toda a parte de inox da cafeteira, ela tem uma temperatura elevada. Então, preste sempre bem atenção nos pontos. Ó, tá vendo aqui esses pontos escuros que são os bastões. Aqui no vaporizador a gente tem esse ponto aqui, ó, emborrachado. Os botões, todos esses pontos são os pontos onde você pode estar pegando e não está se queimando, não está acontecendo nenhum acidente. Então, prestem atenção nesse quesito. Vamos lá. Chegou na cafeteria, a primeira coisa que você faz, liga a cafeteira. Como a cafeteira ela é uma cafeteira de alta intensidade, então ela precisa de um tempo para poder estar em ponto de operação. Normalmente em torno de 10 a 15 minutos. Aqui, como essa cafeteira é um pouco mais antiga, a gente deixa no mínimo 15 minutos para ela estar 100% em ponto para poder estar iniciando a operação. Finalizou, fez essa inicialização, ligou a cafeteira, pronto. Aí você vai e faz as outras arrumações que você tem que fazer lá no seu espaço. É o tempo que ela está aquecendo. Aqueceu, então ela está pronta para iniciar o uso. No caso, gente, especificamente essa cafeteira, ela é uma cafeteira manual. A gente tem um compartimento aqui atrás de água e tem um compartimento interno que é a caldeira, onde a água aquece. A gente tem um marcador aqui na frente da cafeteira, que quando ele baixa, significa que a água na caldeira diminuiu. Então eu aperto um botãozinho aqui que ativa uma bomba d'água e puxa a água do compartimento de trás para a caldeira. Cafeteiras mais modernas, elas não têm esse mecanismo. A água já alimenta diretamente a caldeira, ou por um sistema já acoplado aqui atrás de água, ou direto no encanamento que você tem aí no seu estabelecimento. E por que eu cito essa parte? Porque a cafeteira de café expresso, ela funciona com pressão, ela tem pressão que faz com que você extraia o café. E essa pressão, ela se dá com o aquecimento da água que está ali dentro. A água aqueceu, ela sai, quando ela chega em 100 graus, ela sai do estado líquido para o estado gasoso. O gás, ele expande. Quando ele expande, ele aumenta a área dele. Aumentando a área, ele aumenta a área dele, porém, a estrutura interna lá da caldeira continua ainda com o mesmo espaço. Ou seja, ele expandiu, ele está fazendo mais força dentro da parede interna da caldeira. Então, você está gerando pressão. As cafeteiras, elas têm medidores. No caso, o nosso aqui é um medidor analógico, onde a gente tem aqui uma estrutura como se fosse aquele nível, aquele aparelhinho analógico que os pedreiros usam para poder nivelar o chão, que é com um caninho de água. A gente tem aqui um caninho de água no painel da cafeteira, onde ele mostra o nível de água que está dentro da caldeira. Com isso, a gente entende que se eu encho até a metade desse nível, significa que quando aquecer, a água vai evaporar e vai ocupar todo aquele espaço. Ou seja, a gente vai ter muito mais vapor de água do que água líquida quente lá dentro. Se eu já ocupo muito espaço do tanque e deixo só um pequeno espaço, eu vou ter uma quantidade menor
de vapor de água lá dentro. E isso influencia na pressão que vai sair final. O ideal é você não encher todo o tanque de água. Pronto. Continuando, pessoal, precisamos trocar aqui, fazer uma pausa. O celular teve a leitura que estava com a memória cheia, então a gente trocou. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Eu estava falando sobre a questão da quantidade de água dentro da caldeira da cafeteira. Normalmente a gente preenche 3/4 da caldeira e deixa esse espaço sobrando de 1/4 para que quando a máquina atingir a temperatura dela ideal de funcionamento, a água que está ali dentro ela vai começar a evaporar. Com isso, esse 1/4 que sobra ele vai ser preenchido com o vapor da água, visto que parte da água ela sai do estado líquido e vai para o estado gasoso, e no estado gasoso ela expande. O gás ele ocupa mais espaço que a água, ou seja, fazendo com que aumente a pressão interna da caldeira. E é essa pressão que faz com que a máquina de expresso funcione, tirando o café do jeito que a gente tem. Vamos lá, chega aqui, tá? Outro ponto, o bico vaporizador, ele deve ser higienizado toda vez que for utilizado. O que a gente tem que fazer sempre que for usar o bico vaporizador? Dá o close aqui. Como é que é essa limpeza na hora da utilização? Primeiro, você dá um splash. Por que você tem que dar um splash? Para poder eliminar a água que fica no cano. Os primeiros jatos, a primeira parte de vapor que entra, ao entrar em contato com o cano, como o cano está com a temperatura mais baixa do que lá o centro da caldeira, então ele vai pegar parte do calor desse vapor e com isso o vapor ele vai se tornar água. E essa água vai cair direto na bebida, ou seja, vai aguar a bebida que a gente vai fazer. Então, amor, foca aqui dentro do copo para o pessoal ver. Ó. Estão vendo que está saindo água? Ó. Água. Agora só está saindo vapor. Acabei de dar o splash ali, tirei a água, já faço a operação. Se eu fizer esse splash e for fazer outras coisas e depois vir fazer a vaporização aqui, eu já vou ter que fazer outro splash de novo, porque a ponta aqui do cano vai perder temperatura pro ar, a temperatura da água que está aqui dentro vai estar maior, ou seja, novamente vai acontecer aquele mesmo efeito. Então, toda vez que a gente for utilizar o vaporizador, a gente tem que fazer esse processo. Agora vamos lá por cima aqui, tá? Iniciei a operação. Finalizei aqui, ó, pessoal, a vaporização. Imediatamente terminei. Pego o paninho úmido. Limpo. Eu tenho que fazer isso na hora. Pois a bebida cappuccino que a gente prepara, principalmente ela, o chocolate quente, quando ela esfria, ela começa a engrossar e gruda aqui no cano. E se a gente não fizer isso imediatamente, terminar e já fazer outra coisa e depois voltar, ela começa a grudar. E para você poder limpar, você vai ter que fazer mais força, fricção. E quando você tiver numa operação rápida, você não vai perceber isso, vai acumulando pequenos pontos de sujeira, de restos de cappuccino, de chocolate quente. Isso não é interessante para a nossa máquina, né? Tanto para questões de higiene, como até para você tá tendo restos de bebida em um ponto, ali no vaporizador, e depois você vai fazer outra bebida e misturar uma com a outra. Chega aqui agora, tá? Para o pessoal ver. Acabei de fazer a vaporização, eu dou outro splash novamente. Ó. Ó o que saiu. Tá vendo? Muito quente, viu, pessoal? Por isso que você deve fazer o splash antes e depois da utilização. Claro, se você tiver numa operação rápida, fazendo muita coisa, você não vai tirar aqui outro splash. Você termina a operação, limpa aqui o bico vaporizador com paninho úmido. Lembrando, esse pano que a gente limpa o bico vaporizador, ele é único e exclusivamente utilizado para o bico do vaporizador. Você pode ter um paninho também para poder estar limpando as outras áreas da máquina, porém, o pano que vai limpar o bico vaporizador, ele deve ser exclusivo desse ponto
até por questões de higiene, visto que esse bico aqui ele vai dar bebida que vai ser consumida pelo nosso cliente. Então a gente tem um pano exclusivo para esse ponto. Continuando, aí na operação você termina, limpou aqui logo, depois que fez a utilização, faz a bebida, fez a bebida. Quando você for fazer a próxima bebida, você já chega e faz esse processo de novo para poder limpar. E quando você for desligar a máquina, antes de você terminar sua operação e desligar a máquina, você dá um splash ainda com ela ligada para poder tirar todas essas impurezas. Porque o que acontece? A pessoa normalmente ela sempre está acostumada a dar o splash só antes de utilizar o bico vaporizador. Aí você faz sua última bebida do dia, termina, não dá um splash, desliga a máquina, todo o resíduo fica acumulado aqui dentro de um dia para o outro. Entendeu? Aí imagine se a bebida com um cappuccino, um chocolate quente já ficar grosso, endurece em poucos minutos se você deixar aqui parado. Imagine de um dia para o outro. Não é algo interessante. Então, quando você for desligar sua máquina, um dos processos que você vai fazer é, além da limpeza que você vai fazer básica, vai tirar aqui o compartimento de resíduo de líquidos, vai limpar aqui a área onde você bota o cachimbo, caso tenha algum acúmulo de café, dar um splash e fazer a limpeza aqui com um paninho. Depois disso, você viu que está saindo só o ar sem nada, então você vai e desliga a máquina. Continuando, gente, como eu falei, a gente tem aqui no meio da máquina o suporte onde a gente vai encaixar o cachimbo para poder estar tirando o expresso. Esse suporte, às vezes ele pode ficar com um pouco de pó de café acumulado aqui dentro, então é bom sempre vocês terem aí de coringa na cantina de vocês. Ixi, amor, cadê o nosso aqui? Caiu aqui, peraí. Uma escovinha. Pode ser uma escovinha mesmo dessas normais de dente, mas que seja com serdadura. Porque para gente poder tirar todo o acúmulo de pó de café que fique em algum momento preso aqui. Então sempre deixe uma escovinha por perto, porque visto se durante sua operação houver necessidade, alguma alteração na hora da extração do café, possa ser que isso esteja associado a acúmulo de pó de café nessa região aqui, que é normal acontecer. E o último ponto aqui, que normalmente você encontra também em cafeteiras, é uma saída direta de água, caso você queira utilizar para poder estar fazendo um chá, para poder fazer um café coado. Vou estar demonstrando aqui, ó. Deixa eu quitar aí, pessoal, ver. Ó. Essa saída direta de água, pessoal, ela pode causar acidentes sérios, visto que você tem uma vazão muito forte de água e vocês viram a quantidade de fumaça que saiu, a água sai quente. Ela não sai como sai do lado do vaporizador, porém, com aqui você está represando água e você está represando água em uma tigela, possa ser que aconteça, se você abrir de vez, a água ela vai cair aqui, vai bater no recipiente que você está represando e pode respingar. Então, ó, sempre que você for tirar, abre ele devagar e evita, ó, ter qualquer coisa aqui por cima. A mão sempre do lado, pois o próprio vapor, mesmo que não respingue a água, mas o próprio vapor pode causar queimaduras. E finalizando o nosso vídeo, pessoal, essas foram as dicas que eu trouxe para vocês sobre a operação da máquina profissional de café. Espero ter ajudado vocês. Por favor, deixem aí nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo, onde eu trago assim de forma rápida. Na hora, eu vou fazendo, caso eu lembre de algum ponto a mais do que estava no que eu estava, com relação ao que eu estava pretendendo falar, eu falo. E vou bater nesse bate-papo com vocês, onde eu pego toda essa experiência que eu tenho aqui de trabalho na cafeteria e vou passando para vocês, certo? Então, deixem aí um comentário legal. Curta esse vídeo, mande para aquela pessoa que gosta desse mundo de cafeteria, quer conhecer como a gente mexe numa cafeteira dessa, quer entender como são os processos. E obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e já foi!